Eu sei, você pensa demais, pensamento acelerado o tempo todo, não te dá tempo de respirar, você não consegue ficar sereno, tranquilo, em paz, porque a tua mente, a tua cabeça, o teu cérebro não para de pensar o tempo todo e isso provavelmente está te deixando ansioso ou ansiosa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu quero te ajudar a desacelerar os seus pensamentos. PC aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já olha aqui embaixo agora, clica no botão de inscreva-se, já aproveita e aperta o sininho para ativar as notificações, porque toda semana eu subo 2 novos vídeos aqui e eu tenho certeza que você não vai querer perder nada, então já faça isso agora. E nesse vídeo eu vou falar sobre 5 estratégias científicas para você parar de pensar demais, ficar mais sereno, mais relaxado, tranquilão, não se preocupar tanto, não ficar ruminando emoções negativas que só te colocam para baixo e te deixam cada vez mais ansioso. E se você já curtiu o tema desse vídeo, deixa aqui o seu curtir, porque isso não custa nada pra você, isso me ajuda demais, então bora pro vídeo. Número 1. Atente-se aos seus padrões de pensamentos, principalmente aqueles contraprodutivos. Olha que loucura, de acordo com as pesquisas que rolam na internet, nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia, 3 mil por hora, 50 por minuto, 1 e pouquinho por segundo, ou seja, nós pensamos demais. Se você está viajando nos seus pensamentos, se você não percebe seus padrões de pensamentos, simplesmente vários pensamentos contraprodutivos começam a fluir pela sua cabeça, começam a invadir a sua cabeça, simplesmente porque você não está consciente. Uma pessoa inconsciente é uma pessoa que vive pensando e ela nem percebe no que ela pensa. E geralmente os pensamentos que nós temos em um dia são muito parecidos ou iguais aos pensamentos que nós temos todos os dias. Nós temos padrões de pensamentos. Então enquanto você não perceber quais são esses padrões, por exemplo, eu nunca consigo fazer nada, não sou bom o suficiente, não vou conseguir, isso não vai dar certo, não presto pra nada, presta atenção nesses padrões. Porque esses padrões de pensamento estão te ferrando. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por quê você se sente como você se sente? Não é à toa, caiu uma coisa na sua cabeça e você está se sentindo mal. É por conta da historinha que você vive contando para você mesmo. Essa historinha, ou seja, seus padrões de historinhas, de pensamentos, suas representações internas, geram em você algum sentimento. Ou seja, se for uma historinha positiva, uma historinha que te empodera, você vai se sentir bem, mais confiante. Se for uma historinha negativa, uma historinha do tipo, não vou conseguir, eu sou feio demais, eu sou feia demais, eu nunca consigo nada, pra mim nunca dá certo, isso vai fazer você sentir, adivinha só, mal. E daí é o seguinte, pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento ou falta de atitude. E comportamento gera resultado. Então você mudando o seu padrão de pensamento, você muda seu padrão de sentimento, ou seja, como você se sente, e você mudando como você se sente, você muda o que você faz na vida, e você mudando o que você faz, você muda a sua vida. Número 2. Troque a ruminação e a preocupação por uma estratégia de resolução de problemas. Como assim? Eu vejo que muitas pessoas passam muito tempo se preocupando e pensando cada vez mais em problemas e falando, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, ai meu Deus. E cara, tudo aquilo que você coloca teu foco se expande. Se você fica pensando demais, se preocupando demais, falando demais sobre problemas, você vai criar cada vez mais problemas. Sabe por quê? Sabe onde estão os seus problemas? Na sua mente, meu querido. Então, não estou dizendo aqui que você vai virar as costas e fingir que você não tem problemas. Aliás, todo mundo tem problemas, cara. E problemas são desafios da vida. Se a sua vida não tivesse desafio, sua vida ia ser um tédio. Então, o que você vai fazer? Ao invés de ficar ruminando problemas, se preocupando com problemas, você vai fazer uma lista de possíveis soluções para os seus problemas. Então o que você vai fazer? Você vai sentar, vai pegar uma folha de papel e vai criar uma lista de soluções. Você vai definir qual é exatamente o meu desafio, qual é exatamente o meu problema. Ok, o problema é esse. Ok,
quais são as possíveis soluções que eu posso tomar uma ação imediata ou uma ação de longo prazo para resolver esse problema. Vamos supor que o seu problema é falta de dinheiro, aí você fala, cara, só ganho R$1.000 por mês e quero ganhar 5.000. Legal, você colocou ali com clareza o seu desafio. Daí você vai pensar, quais são as possíveis soluções? Começa a escrever, eu vou vender uns negócios pelo OLX, ou vou vender isso, aquilo, vou criar uma segunda fonte de renda. Bum! A solução começa a aumentar, você começa a ter mais clareza e começa a se preocupar muito menos, porque preocupação não resolve problema. O que resolve problema é ter clareza de qual é o problema e quais são as soluções. Então tira o foco do problema e foca na solução. Número 3, defina uma hora para desligar. Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade em desligar. Elas acordam, a primeira coisa que fazem é ligar o computador, já começar a se preocupar com o trabalho, com as coisas do dia que tem que resolver, etc e tal. E elas continuam do mesmo jeito até o final do dia. Eu conheço várias pessoas que são assim, inclusive eu já fui esse cara. E exatamente nesse momento da minha vida que eu fiquei mais ansioso e que minha vida não fluía, as coisas não resolviam. Até que um dia eu percebi e pensei, cara, eu não sou uma máquina, eu não preciso passar o dia inteiro produzindo e resolvendo problemas. Eu vou definir um horário para eu produzir, para eu resolver as coisas da minha vida e também vou tirar um horário, vou definir um horário para desligar. E desde que eu comecei a fazer isso, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, aliás, o universo é todo paradoxal, eu comecei a produzir mais. Quando eu entendi que nós precisamos ter momentos de colocar pressão e momentos de remover a pressão, que o relaxamento ele é fundamental para que a gente volte ainda mais criativos para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, porque é totalmente contraprodutivo ficar pensando demais e pensando demais. As pessoas pensam que estão produzindo quando elas pensam demais e se preocupam demais, mas na verdade elas estão apenas fritando os seus miolos. O que você precisa entender é o seguinte: estar ocupado não é ser produtivo. Às vezes você trabalha menos, mas faz coisas mais importantes e produz mais. Às vezes você passa o dia inteiro fazendo coisas que não produzem nada de importante para sua vida. Então saiba que você não é um fazedor humano, você é um ser humano. E como ser humano, você precisa ter um momento que você para de fazer suas atividades, porque você não é um robô. Você vai relaxar, você vai tomar um chá, você vai sair com seus amigos, você vai fazer o que você quiser, desde que você tenha pago o preço antes. Porque se você não pagar o preço antes, se você não fizer o que precisa ser feito para te levar até onde você quer chegar, até o seu objetivo, quando você for relaxar, você vai se sentir ainda mais ansioso porque você não fez o que precisava ser feito. Então paga o preço de manhã, paga o preço durante a tarde e no final da noite, 6, 7 horas da noite, para de fazer tudo e simplesmente seja. Número 4, faça meditação. Meu querido, existe um Adamo antes meditação e um Adamo pós-meditação. Eu costumo dizer que o Adamo antes de fazer meditação era um Adamo que apenas pensava sobre a vida, vivia pensando, preocupado, e eu achava que eu era os meus pensamentos. E depois que eu comecei a praticar meditação, meu querido, eu deixei de apenas pensar sobre a vida e passei a experienciar a vida, experiência direta. Entenda uma coisa, existem dois eus, existem dois vocês. Um eu é o eu projetivo e um eu é o eu experiencial. O eu projetivo, a própria palavra já diz, é o eu que projeta, que pensa sobre a vida, pensa sobre o futuro. É um eu que está calculando e pensando. O eu experiencial é o eu que vive a experiência. É aquele eu que quando você está tomando banho você sente a água cair no seu corpo. É aquele eu que agora, inspira comigo. É esse eu que está sentindo o ar entrando e o ar saindo. Se você viver apenas como eu projetivo, que os ocidentais são treinados apenas para pensar, com certeza você vai ficar ansioso. Mas na medida que você começa a meditar, você começa a viver mais o eu experiencial. Que não é o eu que pensa, mas é o eu que vive. Então o ser humano do ocidente, ele não foi treinado a viver o eu experiencial. E o eu experiencial é o eu que está sempre bem, é o eu que não tem problemas, é o eu que flui na vida, que inclusive é mais produtivo naquilo que ele faz. É um eu sereno, é um eu que vive em paz. O eu projetivo é importante sim, porque é o eu que pensa sobre o seu futuro, é o eu que calcula, é o eu que faz planos. Só que se você viver ou pensar apenas sobre a vida como eu projetivo, você nunca vai ter uma experiência ampla e profunda de vida. Então, a meditação vai treinar você a viver a vida no seu eu
experiencial. Se você nunca meditou, depois você vai lá e assista esse vídeo que eu gravei sobre meditação para iniciantes. E mais uma dica, assista uma série incrível que tem no Netflix, cara, maravilhosa, chamada Headspace. Meditação guiada vai te ajudar demais. É uma série curtinha, com episódios curtinhos, de 20 minutos, e no final tem uma meditação guiada lá para você. Faça isso que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Número 5. Entenda que você não é os seus pensamentos. Como assim, Adamo? Eu não sou meus pensamentos. Seus pensamentos são apenas projeções, é um acumulado de informações, é o seu ego. É o que você pensa, mas o que você pensa não é o que você é. Você é o ser consciente, a consciência por trás dos seus pensamentos. O que você precisa entender é o seguinte: pensamentos vão e vêm, aparecem e somem. Você não precisa se identificar com eles. Imagina que a sua consciência é como o céu. E os seus pensamentos são como nuvens. As nuvens vêm e passam e voltam e passam e o céu permanece. Pensamentos é a mesma coisa. A sua consciência permanece, mas os pensamentos, eles vêm e somem, eles voltam. E às vezes são pensamentos positivos, às vezes nem tão positivos. O importante é que você esteja vigilante. Vigie seus pensamentos, não se identifique com os seus pensamentos, não pense que você é tudo o que você pensa, porque às vezes você pensa coisas que não são tão agradáveis assim. E aí nesse momento, não queira brigar com o seu pensamento, nem se reprima demais. Ai, por que eu tô pensando isso? Eu sou um fracassado. Porque quanto mais você tenta afastar uma parada, quanto mais você tenta negar um pensamento, mais energia, mais força você dá para esse pensamento. O que você precisa a partir de agora é ficar aware. O que é aware? Consciente. Preste atenção aos seus pensamentos, não julgue os seus pensamentos, não brigue com os seus pensamentos. O que você precisa é se tornar o vigia dos seus pensamentos. Apenas observe-os, sem julgar, sem brigar, sem querer afastar, sem se reprimir. Apenas observe seus pensamentos, porque só de você observar, você vai jogar luz. E quando você joga luz, você dissipa a escuridão. Jogue luz aos seus pensamentos, vigie seus pensamentos, esteja vigilante, que a qualidade dos seus pensamentos aos poucos vai começar a mudar e, como consequência, toda a sua vida vai mudar. Mas se por um acaso você aplicar todas essas técnicas aqui que eu te ensinei e mesmo assim o seu problema continuar, for um problema crônico, estiver te atrapalhando e fazendo muito mal para você, procure um profissional, não se reprima por não conseguir usar essas técnicas. Vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha gerado valor para você. Se você sentiu que gerou valor, não guarda ele só para você. Pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que você conhece, manda para aquele amigo ou aquela amiga que pensa demais. E se você chegou até o final, já deixa aqui embaixo um Hammelot, que eu quero saber quem tá ficando comigo até o final. Tamo junto e a gente se vê num próximo vídeo.